Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Modela Processos. Hoje na nossa playlist vamos dar início à modelagem no que diz respeito à análise dinâmica de sistemas, né, que é um assunto muito interessante. Pois bem, aqui são os tópicos que serão abordados na nossa aula. Começamos por uma breve introdução, depois abordaremos a linearização, seguindo pela transformada de Laplace e vamos finalizar na estabilidade e análise de sistemas lineares. Bem, a análise dinâmica de sistemas, ela tem como objetivo principal compreender, modelar e prever o comportamento de processos, sejam eles físicos, mecânicos, elétricos, térmicos, por meio das famosas equações diferenciais ordinárias, as EDOs. Para resolver essas EDOs, são utilizados diversos métodos, né, analíticos, como a transformada de Laplace, e também métodos numéricos, como o famoso Range-Kutta, né? Então, assim, conceitos fundamentais, eles vão incluir a diferenciação entre sistemas lineares e não lineares, técnicas de linearização e avaliação de estabilidade. Para sistemas lineares, a transformada de Laplace ela vai permitir obter funções de transferências e, dessa forma, estudar a resposta a determinados sinais que vêm de fora, como degrau, rampa, impulso. Modelos típicos de primeira e segunda ordem eles vão ser amplamente utilizados para representar dinâmicas reais, né? Onde alguns parâmetros, como o ganho estático, constante de tempo ou fator de amortecimento, eles são essenciais na análise da estabilidade e do desempenho. Essa abordagem ela vai fornecer a base para o projeto de estratégias de controle robustas em diversos campos da engenharia. Bom, a análise dinâmica de sistemas ela vai compreender, como eu já disse, o estudo de sistemas físicos, químicos, elétricos, entre outros. Mas ela se baseia, sim, em leis fundamentais, como a conservação de massa, energia ou momento, né, que vão resultar nas nossas famosas equações diferenciais, sejam elas EDOs ou EDPs. Falando um pouco do método analítico, a gente entende que, quando possível, obtém-se soluções fechadas para as EDOs usando técnicas como separação de variáveis, fator integrante, transformada de Laplace. Isso vai permitir expressar as variáveis de estado como funções explícitas do tempo. Então, assim, aqui a gente tem umas principais técnicas, né, elencadas em tópicos, né, como eu disse, separação de variáveis para EDOs separáveis, fator integrante para EDOs lineares, de ordem do tipo dy dt mais p de ty igual a q de t, né, usando um fator integrante, e a transformada de Laplace para resolver EDOs lineares com condições iniciais. A gente tem aqui um exemplozinho básico analítico, né, onde uma função dy dt mais 2y igual a 4, né, com y0 igual a 0. Aplicando o fator integrante, nós chegamos na segunda equação, né? E então, no final, a gente integra para encontrar o resultado. Quem quiser, dá uma pausa e vai fazendo o processo por si só. Também existem os métodos numéricos, né? Ou seja, aqueles que vão ser usados para sistemas complexos ou não lineares, onde a gente vai ter que resolver as EDOs numericamente usando determinados algoritmos, como o de Euler, Range-Kutta, né? Ou métodos de diferenças finitas, entre outros, são muitos as formas de se resolver. E esse método ele vai aproximar a resposta com passos de tempo discretos. As principais técnicas existe a de Euler, né, que é simples, mas pode ser impreciso para passos muito grandes. E uma das mais utilizadas é a Range-Kutta em quarta ordem, que é mais preciso para as EDOs de engenharia. E o que ela faz, ela calcula 4 integrais instantâneas e faz uma média ponderada. Aqui a gente vai ter um exemplo de Euler, né, para um dy igual a menos 2 com y0 igual a 1 e com
h igual a 1, né? O nosso passo. Aqui a gente usa duas interações, né? Y igual a y0 mais h de menos 2y0. Aí aqui a gente vai ter os valores numéricos. E a segunda iteração, onde a gente já resolve essa EDO para um valor aproximado. Bom, partindo agora para a parte de linearização, nós entendemos que em torno de pontos de operação, né, ou seja, pontos de equilíbrio, sistemas não lineares eles podem ser aproximados por modelos lineares via a expansão em série de Taylor, né, considerando apenas os termos lineares dessa forma. Assim, é possível a gente aplicar ferramentas de análise linear em um determinado local. Bem, nós temos então um conceito, né, que é o f de x igual a f de x0 mais um f' de x0 multiplicado por um x menos x0, onde temos que se x0 é o ponto de equilíbrio e então f de x0 é igual a zero, nós teremos o f de x igual a f' de x0 multiplicado por x menos x0. Ou seja, dessa forma, o comportamento local é linear em torno de um x0, e no caso de sistemas dinâmicos, você faz isso para todas as equações, né? Temos o x' igual a f de xu, tendo como resultado um x' aproximado para ax mais b de u. Lembrando que é aproximado porque é um método numérico, né? Então aqui nós temos a subdivisão em duas derivadas parciais, em x e em u. Bom, aqui nós temos um exemplo, né, utilizando a equação x' igual a menos x de 3 mais u, onde o ponto de operação x0 é igual a zero e o zero é igual a zero, né? E aí faz-se a derivada parcial, né? Obtém-se o a, depois obtém-se o b, né, com a outra derivada parcial, e como resultado encontramos um modelo linearizado x' igual a zero, x mais 1, u, com u igual a u. Partindo agora para a transformada de Laplace. Bom, a gente tem que a transformada de Laplace é uma ferramenta matemática, né, que a gente usa para converter EDOs no domínio do tempo para equações algébricas no domínio complexo S, que é o domínio da frequência. E isso vai simplificar bastante a resolução de sistemas lineares. Nós temos, por definição, né, que o Lzão de f de t se torna o Fzão de S, ou seja, a gente sai de um domínio para o outro, e isso será igual a essa expressão, né, que você está vendo na figura 5. Ao lado a gente tem uma tabela, essa tabela vai estar disponível para vocês no mapa mental, que é uma tabela de símbolos e significados, né? É interessante vocês darem uma olhada, né? Aqui a gente vai ter a imagem de Laplace, variável independente do tempo, função original do domínio de t, variável complexa de Laplace, né? Núcleo da transformada e a integral de Laplace. Bom, algumas propriedades das transformadas de Laplace, como no primeiro momento nós temos a linearidade, né? Se você tem duas funções, um f de 1 de t e f2 de t, então, por definição, né, o laplaciano ele ficaria desta forma, que você está vendo no vídeo. Então, você imagina que se um sistema responde com um fzão de s a uma entrada f1 de t e f2 de s, fzão de 2, fzão 2 de s, a f2 de t, ela vai responder a uma combinação linear exatamente como a combinação das saídas. No caso, é o princípio da superposição, que só vale para sistemas lineares.
tem a derivada no tempo, né? Aqui a gente tem um polinômio em S. E essa derivada no tempo ela se torna uma multiplicação por S no domínio de Laplace, né? Porque derivar no tempo vai corresponder a aumentar a ordem do polinômio, ou seja, vai transformar a nossa EDO em uma equação algébrica. Também tem o teorema do valor final, né, que vai nos dizer que para saber onde a função ela vai parar no tempo infinito, a gente não precisa resolver todo o f de t. Basta a gente olhar para o SF de S, com S tendendo a zero. Para que isso ocorra, o sistema ele deve ser estável, né, ou seja, todos os polos com parte real negativa, né? Não se podem ter polos em S igual a zero, ou no semiplano direito, né, que causam oscilações não amortecidas. É interessante a gente falar também dos sinais, né? No caso aqui, os sinais exógenos, né, que vão ser funções de entrada que nós usamos para testar sistemas dinâmicos, para analisar o sistema, o seu comportamento a estímulos básicos e montar as respostas para sinais mais complexos, né, como usando superposição. Cada sinal vai ter uma forma simples no tempo e a sua transformada de Laplace é uma tabela conhecida, né, que economiza bastante o nosso cálculo. Como vocês podem ver, essa tabela também vai estar disponível no mapa mental. Bom, partindo para as etapas de resolução de EDOs, né, primeiramente a gente tem que partir para a modelagem, né, a gente obtém a EDO com condições iniciais. Depois a gente chega na transformada de Laplace, aplicando as regras de derivação com condições iniciais, né, chamado desvio. Depois partimos para a manipulação algébrica, resolvendo para o domínio da frequência. Uma fatoração parcial, utilizando frações parciais. E finalizamos na transformação inversa, onde a gente volta para o domínio do tempo. Aqui um exemplo, utilizando aquele problema que resolvemos mais cedo pelo método de Euler, né? A gente tem uma equação diferencial, onde a gente usa a regra da derivada e de linearidade, né? E aplicando na EDO, a gente vai ter o Laplaciano, né? Sendo L de y igual a y de s, L, e aí por consequência a gente pode substituir, depois usar a condição inicial de y0 igual a zero, colocar y de S em evidência, perdão, dividir em frações parciais e multiplicar tudo por S mais S2 vezes S. E após escrever o segundo membro da equação, a gente consegue encontrar os coeficientes e comparar esses coeficientes dos dois membros, né? No fim das contas, teríamos que B é igual a menos A, que é igual a menos 2. E aí a gente, no fim, utiliza a tabela padrão para fazer a transformada inversa e encontrar a solução da EDO. Bom, quanto à estabilidade e análise de sistemas lineares, a gente entende que em sistemas dinâmicos, a estabilidade ela vai se caracterizar pela capacidade de um sistema em retornar ao seu estado de equilíbrio após uma perturbação. Ou seja, em termos mais simples, um sistema estável é aquele que, quando perturbado, ele não vai divergir para um estado indesejado ou caótico. Ele vai tender a retornar ao seu comportamento normal. O método para a gente identificar a estabilidade do sistema ele vai variar dependendo se ele for ciso ou mimo. Ciso para uma entrada, uma saída, e mimo para múltiplas entradas e múltiplas saídas. Para um sistema ciso, a gente entende que o numerador vai ser o zero do sistema, né? E o denominador ele vai definir os polos, que vão ser as raízes do polinômio característico.
No caso do mimo, cada elemento da matriz de transferência vai ter o seu numerador P e J de S e seu denominador Q e J de S. A estabilidade do sistema linear ele vai depender exclusivamente das raízes do polinômio característico Qzão de S. Né? Se Qzão de S for igual a zero, suas raízes elas serão autovalores de lambda i igual a beta i mais j ômega. Né? Aqui a gente tem uma tabelinha, né, que vai correlacionar a situação com a condição sobre beta e ômega. Né? Essa tabela vai estar disponível para vocês no mapa mental, se vocês quiserem dar uma pausa e ver aí. Quanto à ordem do sistema, né, a gente pode observar aqui que ela pode ser de primeira ordem, com uma forma geral conhecida por essa equação. Né? A gente tem um caso típico com a zero diferente de zero, ou seja, o sistema ele tem um termo proporcional à saída, né, que vai garantir que o sistema alcança um valor de regime permanente. Vocês podem ver aí o TP, ele é a constante de tempo, né, em segundos, e o KP é o ganho do processo, que vai mostrar quanto a saída muda por uma determinada unidade de entrada. Considerando y0 igual a zero, a gente resolve a EDO e encontra a função de transferência, né, que no caso é esse Kp sobre TPS mais 1 é a forma geral. Com A0 igual a zero, né, que é um sistema capacitivo puro, a gente tem o Ki, que é a constante integrativa, ou seja, o quanto a saída cresce por unidade de entrada. E veja que aqui não existe o termo proporcional y de t, que significa que a saída ela não atinge um regime permanente para uma entrada constante, ela cresce indefinidamente. Mas da mesma forma, a gente resolve a EDO e encontra uma função de transferência, y de S sobre u de S igual a KI sobre S. Em EDOs de segunda ordem, né, a gente tem uma equação que envolve a derivada segunda de uma função desconhecida, além da própria função e possivelmente suas derivadas de primeira ordem. Essa é a forma geral. Né? A gente pode reescrever ela em termos de parâmetros físicos interpretáveis, né, também. Mas aqui a gente tem essa função de transferência, né, em que t vai ser o período de oscilação natural, né, nossa constante de tempo natural relacionada à frequência natural. A gente tem esse epsilon como um fator de amortecimento, né, adimensional. A gente tem o Kp no ganho de processo, como ganho de processo. E, da mesma forma, a gente resolve a EDO e encontra uma função de transferência. Né? Nesse caso, uma função a quarta. Né? O denominador aqui ele vai definir os polos do sistema, como eu disse. Ele vai controlar a frequência natural, o ômega, e a sua taxa de amortecimento. Tem uma tabelinha para correlação da taxa de amortecimento com o tipo de resposta. Ela também vai estar disponível no mapa mental. Basicamente, quando a taxa de amortecimento ela for menor que zero, é um sistema instável. Quando for igual a zero, é não amortecido. Entre valores de 0 e 1 é subamortecido. Igual a 1, criticamente amortecido. Maior que 1, superamortecido. E menor ou igual a 1 indica uma região instável extrema, né? Caracterizando por um crescimento exponencial invertido. Bom, aqui estão as nossas referências. Né? Links estarão na descrição do vídeo, bem como o seu mapa mental. E fiquem atentos para o nosso próximo vídeo, né? Na nossa playlist. Ficamos por aqui. Valeu!